Glória a Deus. Aqui estamos, aqui estou, o Senhor Espírito Santo está comigo, eu amo, eu adoro e estou apaixonado pelo Senhor Espírito Santo, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia. Então, meus irmãos e amigos, bem-vindos, Deus vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e convosco, todos aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Aleluia. Então hoje vamos ler o hino 13, os hinos 13 e 14 e vamos ter uma mensagem cujo título é Viverá, saiba como. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler o hino 13. O título é Aleluia, porque me deste vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, canto a ti, Senhor, com o meu coração, com o meu espírito, porque me deste vida quando havia morte em mim. Me deste alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. E o 14. Aleluia, Deus de amor, aleluia, desceu lá do céu. Aleluia, cantam os seus filhos e vêm lhe agradecer. Aleluia. Aleluia, de mãos dadas, aleluia por todo o país. Abre as asas e firma a cabeça, acima das nuvens onde a águia voa. Vem também cantar conosco, aleluia. Aleluia dia a dia, aleluia, afasta os receios. Eu expulso todos os receios, todos os demónios, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, para começar, do peito louva a Jesus. Aleluia. Aleluia, para começar, do peito louva a Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Então, eu creio que ainda não disse que hoje é dia 25/7/2021, aleluia, é domingo, aleluia, glória a Deus. Então, amados irmãos e amigos, agora vamos ler Atos, capítulo 10, 36 a 38, vamos ler do 36 até o 38. A palavra, dizia São Pedro, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia. Então São Pedro continua a dizer, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória ao Senhor, aleluia. Lucas 13, começando no verso 10. E ensinava numa das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se,
E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, chamou-a a si. O Senhor chama as pessoas para serem curadas, libertadas, primeiro salvas, né? E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então Jesus chama-nos para nos libertar da enfermidade. Jesus chama-nos para nos curar, para nos fazer prosperar, para nos abençoar. Em Efésios 1:3 diz que bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Repetindo, perdão. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. O Senhor Jesus nos chama para nos pregar o Evangelho, que são as boas novas. O Evangelho é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E como é que o Senhor Jesus depois fez? Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Glória ao Senhor. A pessoa fica contente, a pessoa adquire mais fé quando ouve a palavra do Senhor Jesus e é curada. Aleluia. Então como é que ela glorificava a Deus? Certamente ela dizia mais ou menos assim, obrigado, Pai Celestial, porque mandaste o teu Filho unigênito para me libertar da minha forma de pensar, falar, agir. Glória ao Senhor, aleluia. Então eu creio que a mulher começou a falar, a pensar, falar e agir de outra maneira. Começou por ficar à direita, olhar para cima, confiar em Deus. No meu caso, eu recebi Jesus como Salvador já há alguns anos e antes de receber o Senhor Jesus Cristo, eu andava, posso dizer, curvado perante a ideia de que eu não ia conseguir emprego, que a minha vida ia ficar cada vez pior. Mas alguém me falou do Senhor Jesus Cristo. Eu disse mais ou menos assim, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Isto foi no domingo, na segunda-feira já tinha emprego. Fui ganhar 4 vezes mais. E assim a vida da pessoa, quando recebe Jesus, é transformada. Glória ao Senhor. Então, aqui em 1 João, capítulo 1, verso 1 diz, quer então o Senhor Jesus Cristo, era o Messias, o Salvador. E diz em 1 João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, Jesus era desde o princípio, não foi só quando ele chegou aqui e nasceu da nossa irmã Santa Maria, não foi só a partir de ele se tornar homem que ele começou a existir. Ele já existia desde o princípio. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele é a palavra da vida. São João também diz, no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Apocalipse 19:13 também diz, e estava vestido de veste tingida com sangue, em sangue. Ele deu o seu sangue. A nossa aliança com Deus é baseada no seu sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, etc. Glória ao Senhor. O Senhor também disse
Respondendo disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória ao Senhor. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Portanto, ouvir a palavra de Deus, começar a falar da mesma forma que Deus fala. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele chamou a luz que ainda não existia como se já existisse. Aleluia, glória ao Senhor. Aqui em João 5, 6 a 9, diz assim: e Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O homem estava ali, confiando que alguém o pusesse dentro da água depois do anjo a ter feito mexer. Mas não conseguia, havia tanta gente, era uma maneira de resolver o problema dele muito difícil e talvez até impossível. Ele estava ali há 38 anos. A senhora teve 18 anos encurvada, mas este homem havia ficado encurvado perante as mentiras do maligno 38 anos. Então, qual foi o alvo do Senhor Jesus Cristo ao falar com ele? Era que ele soubesse que o Senhor Jesus Cristo era mais importante que a água agitada e tinha uma solução melhor. Já quando foi na multiplicação dos pães, os discípulos, alguns deles, apresentaram soluções, mas não eram soluções capazes. E Jesus teve uma solução mais importante, de uma oferta de um menino, 5 pães e 2 peixes, mais ou menos. O Senhor Jesus multiplicou-os e alimentou 5.000 pessoas, mais ou menos. Glória ao Senhor. E era só homens, né? Não contando com as mulheres e possivelmente jovens, etc. Então, estamos a ler sobre o homem que ficou 38 anos à espera da água agitada. E diz a palavra de Deus: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum. Quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, deixa outro antes de mim. Então talvez o homem tenha pensado: olha, arranjei um homem que me pode pôr dentro d'água. Mas não era essa a solução de Jesus. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor Jesus falava sempre de acordo com a vontade de Deus. E é o que nós devemos fazer também. Vou repetir: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, o pensamento do Senhor Jesus Cristo destruiu o pensamento do diabo. Fazia o homem esperar numa solução que não era verdadeira. Glória ao Senhor. Então o que é que aconteceu? Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leite e andava, e aquele dia era sábado. Aquela mulher que havia 12 anos andava sofrendo com um fluxo de sangue. Durante 12 anos ela ficou com aquele fluxo de sangue. Mas quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela começou a acreditar que havia uma solução melhor do que a solução daqueles médicos que nunca conseguiram curá-la, só receberam o dinheiro dela. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leite e andava, e aquele dia era sábado. Glória ao Senhor, aleluia. Então, Jesus é a solução. Aliás, é a única alternativa ao desespero, à falta de esperança das pessoas perante tantos problemas, perante coronavírus, perante os vírus disto e daquilo e daquele outro. Só Jesus tem a solução. Então podemos dizer: Senhor Jesus, mostra-me qual é a solução para mim.
perante todos estes problemas em que eu não tenho tido a verdadeira solução. Então agradecer e dizer, Jesus, ajuda-me a pensar como tu pensas sobre a doença, sobre a pobreza, sobre os problemas. Amém. E assim devemos crer que o Senhor tem a verdadeira solução. Aleluia. Então vamos repetir Lucas 13:11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia há 18 anos. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. O espírito dela tinha um espírito de enfermidade que a levava a pensar e a dizer que não podia. Mas Jesus disse, estás livre. Então, só o Senhor Jesus, com a sua palavra, nos liberta. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Glória ao Senhor. E em Lucas 13:12 também diz, e vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então Deus diz que eu estou livre da minha enfermidade, por isso eu expulso os demónios. Porque creio na palavra de Deus e glorifico a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não confio no meu corpo quando ele diz o contrário do que a palavra de Deus diz. Amém. É isso que devemos fazer, não confiar no nosso corpo quando ele diz o contrário do que a palavra diz. A palavra de Deus. E depois o outro versículo, Lucas 13:16 diz, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Convinha a Deus, convinha à Senhora, convinha às pessoas à volta para verem o poder de Deus. O Senhor Jesus repetindo diz, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Era Satanás, tem vários nomes, e o Senhor libertou a senhora, a mulher. Aleluia. Vamos ler aqui Mateus 9:21 e 22. Glória ao Senhor. Uma senhora que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos foi curada, como eu acho que já tinha falado anteriormente, e depois ela dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ela dizia, quando a pessoa fala, manifesta a sua fé, falar de acordo com a Bíblia. Glória ao Senhor. Agora, Mateus 9:26. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram-se dele. E Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. A fé que eles tinham manifestado com a boca, falando, não é? E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Então, uma nota minha é, devo crer e devo dizer ao Senhor Jesus Cristo que creio, e assim estou a manifestar a Ele a minha fé. Portanto, também podemos ler aqui em Romanos 10:1. Irmãos, o bom desejo do meu coração
e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Glória ao Senhor. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares, falares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo ou salva. Portanto, a pessoa tem que dizer com a boca aquilo que já tem no coração, que crê no Espírito. Serás salvo, visto que com o coração se crê. Pai, faz com o meu coração crê, da minha esposa, daqueles que oram. Com o coração se crê para a justiça. Quando falamos, estamos a reconhecer que Jesus morreu por nós, que nós também somos mais que vencedores. Repetindo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então eu digo a ti, Pai Celestial, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, eu creio. Eu creio na tua palavra, creio em ti, no nome de Jesus. Também em Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando nós manifestamos a fé, na sua palavra, então nós estamos a dizer que queremos, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E Jesus vai nos fortalecer. Glória ao Senhor. Então, vamos pensar um bocadinho. Aqui em 1 Timóteo 4,1, nós verificamos que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas e eles estavam a pensar que Jesus estaria a ser usado pelo diabo. Então o Senhor respondeu-lhe que o reino das trevas, o reino de Deus é invencível, mas o reino de Satanás já foi vencido e, portanto, decidimos receber Jesus e ficar no seu reino e sermos mais que vencedores e não darmos curvados como aquela senhora, é o melhor. Portanto, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Portanto, nós estamos numa guerra e o diabo tenta dominar a nossa mente, mas só Deus tem direito de nos dirigir, dominar e fazer o que Ele quiser. Glória ao Senhor. Também vemos aqui que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, o João viu sair 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios, é tudo pertencente ao reino das trevas, porque são espíritos, e nós passamos das trevas para a luz, aleluia. São espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, também aqui em Actos 19:13, nós vemos que alguns tentaram expulsar, vou ler, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não conheciam o Senhor Jesus, não tinham nascido de novo, não tinham o Espírito Santo e queriam fazer o mesmo que Paulo fazia. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seba, etc. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo,
Mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Portanto, temos que receber Jesus, estar cheios do Espírito Santo, estudar a palavra de Deus para vencermos o mundo das trevas. Portanto, já gravamos o seguinte. Aqui é Atos 10, 36 a 38. Verificamos que Deus ungiu o Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo e com virtude. Eu creio, Pai Celestial, que também me ungiste com o Espírito Santo e com virtude. Ajuda-me a andar fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque também és comigo, Pai, no nome de Jesus. Que em Lucas 13, 10 a 13, verificamos que o Senhor curou uma mulher que havia 18 anos andava curvada. Em 1 João 1 é dito que o Senhor, como diz em São João 1 também, Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aleluia. Então devemos buscar primeiro o reino de Deus. O Senhor Jesus também curou um homem que estava havia 38 anos deitado numa cama e o Senhor deu-lhe a verdadeira solução para ele sair dali. Glória ao Senhor. Portanto, o Senhor também nos deu a sua palavra, nos deu o seu poder. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não hão de passar. Então o rei Davi também pecou com Betsabé, parece que era o nome, e o Senhor permitiu que morresse a criança. Então Natan foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Assim como o Senhor fez, mas por causa do pecado do rei Davi, os demónios também fazem isso. No caso do rei Saul, ele pecou contra Deus e veio um espírito do maligno para o fazer ficar perturbado. Então, convinha, disse o Senhor Jesus, soltar a senhora que andava curvada, e convém ao reino de Deus que nos soltemos dos malignos e confiemos na palavra de Deus. E se o nosso corpo disser alguma coisa diferente daquilo que a Bíblia diz, nós devemos renegar isso e seguir a palavra de Deus. Então nós verificamos aqui através de vários versículos que o diabo tem muitos nomes. É diabo, é Satã, é Belzebu, é Satanás, é dragão, a antiga serpente, e aos espíritos imundos que pertencem a esse reino também, é o diabo e os seus anjos. E é o dragão e são deuses estranhos. Não devemos consultar mágicos nem pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não pregam o Senhor Jesus, o Evangelho. Como São Marcos disse, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, etc. Portanto, também aqui em Isaías verificamos que o Lúcifer caiu, que era chamado Lúcifer, e também em Ezequiel 28:13 também era chamado querubim ungido, mas caiu também. Aqui em Jó era chamado Satanás, que é acho que é o principal do reino das trevas. E em 2 Coríntios também vimos que os ministros do diabo transformam-se em anjos de luz, querem mostrar que são do reino da luz, mas não são. Devemos sujeitar-nos a Deus, falando a palavra que Ele fala, e resistir ao diabo, então ele fugirá. Glória ao Senhor.
o Senhor expulsava os demónios e também Satanás, que quer dizer inimigo. Então, de muitos saíam demónios e os 70 ficaram muito contentes porque os demónios se lhes sujeitavam. O Senhor disse: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia, glória ao Senhor. Então devemos sempre servir a Deus. Então aqui em Apocalipse 12:8 diz: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O grande dragão aqui tem alguns 3 nomes. Grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo, também chamado Satanás. Então, Deus sempre, mesmo no Velho Testamento, nos disse para não seguirmos essas coisas, esses malignos, né, que são mentirosos. O diabo é para roubar, matar e destruir. O demónio é um gênio do mal, chamado o diabo também. Então devemos ficar firmes em Deus para termos a cura, para termos a vitória sobre o inimigo. Amém, aleluia. Mas irmãos, tchau, até outro dia, que Deus os abençoe, aleluia.